Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Tércio Aprile, estou em Vitória da Conquista, na Bahia. Esse vídeo é para mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo aqui no terreno, o progresso das plantações, as frutíferas que estão produzindo e alguns planos que eu tenho para o futuro. Acompanhem comigo no decorrer do vídeo. Vou mostrar aqui para vocês primeiro uma colheita que eu fiz hoje de goiaba. Essa goiaba aqui, a gente aplicou um produto para acabar com aquele inseto que faz isso aqui, ó. Ele fura a fruta e deposita uma larva, uns ovos, parece um ovo de uma larva, que vira um bichinho que fica dentro da goiaba. Mas o que acontece? A gente aplicou aqui um produto na goiabeira e alguns frutos que eu já abri não tem a larva, não tem o vermezinho da mosca. Então, não sei se aconteceu com todos, com alguns, depois eu vou estar até vendo esses aqui como é que está a produção. Sem falar também no figo, né? A gente tem várias figueiras, alguns pés já estão dando figo. Também eu fiz aqui uma colheita de um alho poró, que estava aqui plantado nesse canteiro aqui mais próximo da casa, onde a gente tem aqui, olha, bastante hortelã, como vocês podem ver aí. A gente tem esse manjericão aqui da folha que tem o cheiro de limão, que é o limoncino. Vocês veem aí alguns pezinhos de cebolinha. Aqui eu ainda tenho um alho poró. Esse maracujá nasceu aqui espontaneamente. Eu quero ver se eu replanto ele para um local onde a gente possa estar tutorando ele, fazendo direitinho o plantio, né? Aqui também eu tenho aqui um tomateiro, né? Esse tipo de tomate aqui, que nasceu espontâneo também. Aquele outro que é o cerejinha. E aqui vocês veem o salsão, ou aipo. Aqui nós temos também aí o nosso tamarilho, ou tomate de árvore, já dando vários frutos bem maduros. Uma fruta muito doce, deliciosa essa fruta. Inclusive, eu vi que estava até saindo umas florzinhas, olha aqui, ó. Então vai dar mais fruto daqui para frente. Aqui eu tenho dois pés, né? Esse aqui e esse. Depois eu vou fazer uma colheita também. Nossas pitaias, mas as pitaias aqui é o seguinte: a gente tenta fazer a polinização, mas como não reside aqui no terreno, quando chega as abelhas já carregam o pólen e não dá para fazer nem a polinização manual. Então a flor acaba perdendo aí, olha o tanto de flor, né? Acaba perdendo aí e não dá o fruto, né? O fruto, a polinização naturalmente quem faz é um morcego, mas já que há alguns anos que não tem mais esse morcego, eles não estão vindo mais polinizar, infelizmente está acontecendo. Então só nos resta fazer a polinização manual, mas teria que estar aqui já à noite, né? E é meio complicado aqui para a gente vir, mas quem sabe um dia dá certo. Olha só aqui aquele inhame taro, né, que eu plantei aqui, mostrei inclusive no vídeo, tem aí no canal. Eu tenho dois pés. Não sei quando é o tempo de colher, uma hora dessa eu vou investigar aqui, vou arrancar para ver. Aqui é um morango, olha, que eu planto aqui e na esperança de passar ele para um local definitivo e maior, para ver se dá algum morango. Aqui é uma experiência que eu estou fazendo para produzir mudas de abacaxi. Elas já estão pegadas já nesse local aqui, ó, já estão pegadas. Aqui também nessa caixa de isopor. E eu vi também no Globo Rural, se eu não me engano, um programa de televisão, o pessoal pegando a haste do abacaxi depois que ele dá o fruto e fazendo isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, ó, é a haste do abacaxi. A gente retira todas as folhas
as raízes e coloca em um substrato, né? Sempre úmido. E eu já tô vendo aqui que ele tá com esse verde aqui, ó. Talvez daqui a um tempo vai estar dando o broto de abacaxi. Sai o broto de abacaxi dele aqui. Ele tá um pouco entumecido, assim, grosso. Talvez seja sinal de que a gente vai conseguir tirar a muda de abacaxi pelo caule, como a gente viu lá na reportagem, né? Muito interessante. É o pessoal da Embrapa que está fazendo isso aqui no sul da Bahia. Achei interessante e quero ver se eu aplico aqui também. Aqui tem mais algumas mudas de abacaxi que eu plantei diretamente no chão. Temos aqui as babosas, 3 tipos de babosa. Tem essa daqui que o Renato Valença foi quem trouxe para nós aqui, já está pegada. Esse é um tipo, esse outro aqui, ó, maior, é outro tipo. E esse aqui ainda é um terceiro tipo. Aqui foi o meu amigo Marco Aurélio que me presenteou com essas mudas. Segundo ele, é uma babosa doce. Eu ainda não experimentei, mas assim que experimentar, falo para vocês aqui o resultado. Gosto muito de fazer mudas de coléus. Acho uma planta muito bonita. Aqui tem uma, ali tem mais algumas. Vamos ver agora aqui a nossa rocinha, onde nós plantamos milho. Esse milho aqui é um milho pequeno, milho de pipoca. Vocês podem ver aqui que já está saindo aqui as inflorescências. E as primeiras espigas também já estão despontando. E o milho de pipoca é um milho muito precoce. Então temos aqui alguns pés abacaxi. Olha aqui uma das nossas figueiras carregada de frutos. Tem aqui até alguns frutos que estão já bons para fazer a colheita, antes que os passarinhos devorem. Então tá aí. Aqui tem mais alguns pés de abacaxi. Vocês podem observar aqui também que eu plantei vários pés de abacaxi, meu pai também. Então nós temos aqui uma boa quantidade de abacaxis. Fiz esse plantio aqui também, mais recente. Aqui já foi um pé de abacaxi que já deu. Já está na hora até de tirar esse pé aqui. Mas aqui no meio desse capim, olha, falta eu fazer uma limpeza. Foi alguns abacaxis que eu plantei, ó. Vocês podem ver aqui. Tá no meio desse matinho que eu comecei a limpar. Mas aí tem que ter o tempo aí pra gente poder vir e fazer realmente uma limpa, de forma a que haja uma boa produção. Aqui é aquele milho doce. Tenho aqui alguns pés, plantei esse. Aqui tem outro e mais outro e mais outro. As mandiocas, que tem vídeo no canal aí no dia que eu fiz o plantio. Então vocês veem aqui algumas mandiocas desenvolvendo, né? Olha aí, desenvolvendo bastante. Essa aqui não sei o que aconteceu, parece que secou a ponta. Estranho, né? Bom, aqui é o meu pé de louro mesmo, né? Tá saindo aqui algumas inflorescências. É a folha de louro que a gente usa como condimento, né? Esse pé de louro já tem para quase 2 anos que eu plantei uma muda aqui. Aqui vocês estão vendo, me parece que é o maxixe. Aqui eu tenho a abóbora, aliás a melancia. Aqui tem outro pé de melancia. Mas aqui temos um dos nossos pés de goiaba. Então esse daqui é um também que eu fiz aqui um procedimento. Olha aí as goiabas, para ver se afastava aquele inseto lá que acaba com a fruta, né? Olha essa goiaba aqui mesmo. Ah não, tem aqui uma manchinha, mas depois eu vou ver, porque muitas das vezes eles chegaram a perfurar, mas a larva pode ter morrido em decorrência do produto que a gente passou aqui. O produto que a gente passou foi água sanitária misturada com detergente, numa solução com água.
borrifei todas as goiabas. E isso aí teve um efeito que algumas goiabas vingaram, né? Porque tava caindo tudo, olha, tava assim, ó, caindo no chão e de repente deu certo. Coloquei também aqui, ó, esse aqui é porque já evaporou, mas aqui é vinagre. Coloquei vinagre aqui e como resultado caíram alguns insetos, mas eu vou ver se vou continuar fazendo esse experimento aí, porque eu não sei se teve muito resultado não. Bem, nosso abacateiro produzindo já abacates, uma parte cai no chão, mas esses que caem no chão dá para aproveitar, inclusive alguns já estão até assim em ponto mesmo de colheita, e outros a gente tem que vir aqui para fazer a colheita direitinho, mas alguns que caem no chão, já os grandinhos, dá para aproveitar. Os muito pequenos não dá para aproveitar não, são muito amargos, às vezes ele fica até meio amolecido, mas não aproveita muito não. Eis aqui nossas bananas, né, já perto da gente poder tá utilizando aí, fazendo a colheita das nossas bananeiras, algumas, pelo menos essa daqui, já está na época quase. Ali nós temos mais uma, então aqui eram 2 pés de banana que viraram esses bananais aí, né? Aí vai saindo as mudas, vai saindo as mudas. Então a gente tem agora sempre algumas bananas aí em vista de colher. E é isso. Vejam só aqui também uma coisa muito boa, que apesar que é do nosso vizinho aqui, mas ele falou que a gente pudesse aproveitar as que viessem pro lado de cá, né? E algumas frutas nossas também que dá pro lado de lá, ele também aproveita sem problema nenhum. Olha aí as pinhas, né? Essa aqui, se eu não me engano, tá quase perto de colher. E aí, ó, cheio de esses bichinhos aí, eles atrapalham bastante o desenvolvimento da planta. A gente também aplicou a mesma solução de detergente e água sanitária, e não sei se deu muito certo com as pinhas, né? Com as goiabas eu sei que deu um pouquinho certo. Olha mais, temos aí, ó, mais figo, bastante. Esse aqui é o nosso pé de cajá, não, ainda pequeno. Aqui é a nossa pinha. Eu apliquei um produto, mas infelizmente isso aqui está acontecendo bastante, ó. Essa daqui parece que vai vingar, talvez, não sei. E aqui é a nossa goiabeira principal. A outra que eu mostrei, ela mais pro fundo. Essa daqui já está bem cheia. Aqui é a composteira, né? Nossa composteira que a gente desmanchou. E começamos a aproveitar o material, a retirar. E está aqui a composteira nova. Eu estava justamente trazendo o material orgânico para cá. Joguei aqui, depois eu vou cobrir com folha seca. Já vou fazer isso. Trouxe inclusive aqui uns feijões verdes para fazer o plantio. Vou ver se eu consigo fazer esse plantio aí essa semana. E é isso. Aqui vocês têm uma panorâmica. Olha aí também. Esse aqui é o nosso... a palma, né? A palma. Aqui temos pés de amoras. E daqui pra frente também, olha, limão siciliano. Esse limão aqui, finalmente a gente vai poder colher dele. Eu não sei se bem ele é o siciliano, eu acho que ele é um tipo híbrido. Porque ele não fica assim, igualzinho o limão siciliano não. Ele fica um pouco diferente. Nosso mamoeiro, olha aí. Nosso Ora Pronobis. Ora Pronobis, ele deu bastante flor. Olha aí, onde deu flor, ó, secou a flor, agora os frutos vão tratar de encher, né? Eles vão vingar. Vamos ver se vai, né? Aqui a gente já tem até uns pequenininhos, ó. As frutinhas, né? Mas ainda tem muita flor para desabrochar. E a gente está aguardando aí para experimentar os frutos do Ora Pronobis.
Aqui um nosso pé de chuchu. E aqui é outro visual, né? Eu vim por aqui assim, ó, entrei para lá, para vocês verem. Então aqui a gente tem um pé de atemoia ou xerimoia, que já deu bastante fruto, ainda tem um ali, parece. Fruto assim bom para fazer mais geleia, porque para comer in natura não é muito saboroso. Nossa graviola, atualmente parece que está sem fruto. Ah não, tem um frutinho aqui, pequeno ainda. E agora vamos aqui ver o resto da nossa horta. Aliás, é nossa roça, né? Aqui você já vem, ó. Olha aí nosso quiabo, né? Crescendo. Aqui é o milho doce. Olha mais quiabo ali. Nosso pé de abóbora. Ali é outra abóbora. Milho. Mais milho aqui, bastante milho. E aí vai. E aqui é o pé de ingá de metro, que já está começando a dar flor novamente. Vamos ver o que acontece. Aqui está um frutinho, né? Pequeno. Aqui outro. Opa. Olha aí. Quem sabe a gente experimenta nos próximos dias. Olha só, esse daqui mesmo já está em vias de amadurecer. E aqui, pessoal, olha só, né? Nosso amigo Renato, que é o criador de abelha sem ferrão, ele instalou aqui algumas iscas para a gente ver se está pegando aqui alguma abelhinha jataí, né? Quem sabe a gente consegue criar abelha jataí. Bom, aqui à frente do nosso terreno, né? Onde vocês veem aí nossos coléus. É uma planta que eu gosto muito de reproduzir, porque ela é muito fácil de reproduzir. Aqui é aquelas amoras portuguesas. E aqui, ó, olha só, nossa fruta do milagre. Tá vendo? Vou até colher aqui. Olha a fruta do milagre. Essa aqui tá bem inchadinha. É aquela que bloqueia o paladar azedo na sua língua. Aí você só sente o doce. Você chupa essa fruta aqui e depois você chupa um limão, o limão vai estar doce. Nossa parreira. Olha aqui dando já os frutinhos, frutos novos. Então, vamos ver se a gente chupa uma uvinha daqui a uns dias, né? Como choveu, esperamos que esteja docinha. E é isso. Eu não tô vendo aqui, ver se eu vejo alguma madura, mas não tem não. E aqui é nosso canteiro de suculentas. Canteiro de suculentas, hoje eu dei apenas uma limpada aqui no chão, mas ela está precisando novamente de limpeza. Infelizmente assim, período chuvoso, muitas suculentas, algumas elas não sobrevivem esse período, não gostam de excesso de água, mas na medida do possível as que eu tenho aqui vão sobrevivendo. Nós temos algumas aqui, essa daqui muito bonita, e outras que agora eu não vou ficar falando o nome delas, até porque eu nem lembro muito dos nomes. Aqui eu tenho um berçário de suculentas, aqui é outro, ali de cactos. Temos aqui também alguns cactos, olha lá. Vou mostrar mais de perto os cactos, para quem gosta. Eu gosto de cacto também, acho bonito. Mas olha só esse daqui. Precisando dar uma limpeza. E vamos também aqui das nossas pendentes. Como vocês estão vendo. Nossas orquídeas, olha aí.
Essa é a Miltonia moreliana. Aqui é a Miltonia também, branca. É Miltonia alba. Olha o tanto de flor que está dando. Aqui algumas experiências aqui que eu trouxe aqui para o terreno de plantas. Às vezes eu pego muda, né, de amigos, ou compro. Então aqui a gente vai colocando. Essa daqui mesmo tá uma beleza. Foi minha amiga Zezé que me deu. E aqui também tem outras. Pois então é isso. Bom, pessoal, aqui foi só para mostrar para vocês atualizações que a gente está fazendo aqui no nosso terreno. Vocês que já acompanham esse canal, às vezes talvez fiquem se perguntando, né? Aquele procedimento, aquela planta que ele plantou lá atrás. Então nessa hora aqui que a gente faz, né, a nosso review para ver o que é que está dando certo e o que não está dando certo. E desde já, no encerramento do vídeo, eu peço que você, se gostou do conteúdo, dê o seu joinha e recomende aos amigos. Ou talvez se você queira fazer um comentário aí, dizer o que achou desse conteúdo. Ok? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.